Olá, bom dia. Sou o Rodrigo Rebouças Artoni. Estou cursando o MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, turma T12, na unidade da Avenida Paulista. E esse é o meu trabalho extra classe da disciplina de Matemática Financeira, do professor Cristóvão Pereira. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos federais a pessoas físicas. Foi desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. O Tesouro Direto é uma opção de investimento que apresenta boa rentabilidade quando comparado com outras opções de investimento de renda fixa e que tem liquidez quase imediata, né? No Tesouro Direto você mesmo gerencia os seus investimentos, você pode montar uma carteira de acordo com seus objetivos e com os prazos que você precisa, ou se você preferir você pode também passar essa operação, né, de compra e venda de títulos, que chama compra programada, para alguma das instituições financeiras que estão habilitadas a operar no Tesouro Direto. Os investimentos podem ser de curto, médio ou longo prazo, e as taxas de administração e custódia são bem baixas, uma vez que você mesmo consegue fazer as operações, né? O imposto de renda ele só é retido no momento do vencimento do título, ou se você vender o título, ou no caso de cupom semestral, quando ele paga juros semestral, o imposto de renda já é deduzido na hora do pagamento de juros, tá? É simples de investir e você não precisa de muito dinheiro para investir, tá? Com cerca de R$80, que é mais ou menos 0,1 título ou 10% de um título, você já pode começar a investir no Tesouro Direto. Mas o que são, né, esses títulos públicos? Esses títulos públicos ele tem como finalidade primordial financiar as atividades do governo federal e a dívida pública. Podem investir, né, no Tesouro Direto todas as pessoas físicas residentes no Brasil e que sejam cadastrados no cadastro de pessoa física, o CPF, que tem o CPF, né? E ele tem que estar cadastrado também em algumas das instituições financeiras que estão habilitadas a operar no Tesouro Direto. Para você comprar esses títulos, você pode comprar diretamente na internet pelo site do Tesouro, numa área exclusiva, onde você vai ter o acesso através de uma senha, que a partir do momento que você tiver o seu cadastro validado junto ao agente de custódia, o CBLC vai te fornecer uma senha para você ter acesso a essa área exclusiva do site do Tesouro Direto para fazer as operações de compra e venda dos títulos, né? Esses títulos eles podem ser resgatados antes do período de vencimento, antes da data de vencimento. Eles vão ser vendidos no mercado pelo valor de mercado deles. E esse valor de mercado varia, de certa forma, dependendo de qual foi a opção que você teve, qual título, no que você apostou, né? Para fazer a compra desses títulos públicos federais, você precisa ter uma conta investimento junto a um dos agentes de custódia, né, que estão habilitados a operar no Tesouro Nacional. Após fazer o pagamento, esses títulos vão ficar disponíveis na conta de investimento 2 dias úteis após o pagamento. Em caso de recompra de títulos, pagamento de cupons ou próprio vencimento do título, resgate do título, 1 dia útil após a operação, esse valor bruto vai ser passado para o seu agente de custódia. O agente de custódia fica responsável por fazer as deduções do imposto de renda e IOF, caso haja IOF, né, se tiver IOF. E também com as taxas de administração e custódia, que também cabem ao agente de custódia fazer as deduções aí, né? É um investimento que ele segue o mesmo modelo de retenção de imposto de renda de renda fixa, ou seja, até 180 dias você tem uma alíquota sobre os seus rendimentos de 22,5%. 181 dias a 360, ele cai de 22,5% para 20% a alíquota no imposto de renda. De 361 dias até 720, cai para 17,5%.
e acima de 720 dias vai para 15%. Ou seja, quanto maior o prazo, né, quanto maior o horizonte de investimento do investidor, menor a alíquota do imposto de renda que vai incidir sobre o rendimento. Entre esses títulos ofertados pelo Tesouro Direto, o investidor tem que escolher aquele que está mais próximo do seu objetivo. Existem títulos onde é melhor o curto prazo, médio prazo ou longo prazo, depende do horizonte de investimento do investidor. E eles são indexados ou uma taxa pré-fixada, ou a taxa de inflação, o IPCA, ou indexados à taxa Selic, né? Esses títulos são a LTN, né? Vou começar pela LTN, que são as letras do Tesouro Nacional. Elas têm um fluxo simples, você compra o título e na época de vencimento ele vence, você resgata o título. Você pode vender ele no meio do caminho, que é um problema, que você pode não ter a rentabilidade que foi acordada no momento de compra do título, assim como você pode ter também essa rentabilidade, tá? Ela varia de acordo com o valor de mercado. Ele tem uma grande disponibilidade de vencimentos, né? Os títulos têm vários tipos de vencimentos, e quando você compra esse título, você está apostando que a taxa, né, pré-fixada no momento da compra vai ser maior que a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Uma desvantagem desse título é o rendimento nominal, porque ele não acompanha a taxa de inflação. Então você não se protege da inflação, ou seja, se a inflação for muito grande, isso vai afetar o seu rendimento real, né, sobre esse título. Outro título muito parecido com a LTN, com algumas variações, são as notas do Tesouro Nacional da série F, a NTN-F. As vantagens desse título são o seguinte: o fluxo dele, ele tem rendimentos periódicos, ele paga cupons de juros semestrais para o investidor. A taxa de juros, assim como na LTN, também é pré-definida, ou seja, você também está apostando quando compra uma nota do Tesouro Nacional da série F, que a taxa pré-fixada vai ser maior que a taxa de juros básica da economia Selic. As desvantagens são as mesmas, né? O rendimento é nominal, ou seja, se a inflação for muito alta, você vai perder parte do seu rendimento real. E a rentabilidade é afetada, porque se o investidor não consegue carregar esse título até o fim do vencimento, ele tiver que vender esse título antes, ele vai vender ao valor de mercado e sem saber se ele pode ganhar mais ou menos do que foi acordado na hora da compra do título. Outro título que esse é indexado, né, pós-fixado no índice de IPCA, que é o índice de inflação, é a NTN-B, que são as notas do Tesouro Nacional série B. Ela proporciona, o legal desse título é que ele proporciona uma rentabilidade real, ou seja, ele está indexado à taxa de inflação. Então a inflação não vai comer a sua rentabilidade, ele vai ser pós-fixado de acordo com a inflação, né? O fluxo da NTN-B também é periódico, eles pagam cupons semestrais de juros. E o horizonte de investimento da NTN-B é mais para médio e longo prazo. Então é para pessoas aposentadas, fazer aposentadoria, ou então comprar uma casa, só que está fazendo uma poupança de médio e longo prazo. As desvantagens é que a rentabilidade flutua muito em função da expectativa da inflação que os agentes financeiros têm, né? Então, se eles acham que a inflação vai aumentar, o título diminui o valor ou aumenta o valor. Isso pode afetar a rentabilidade dele caso o investidor não consiga carregar esse título até o vencimento dele. Outro título também indexado ao IPCA é o NTN-B principal. Tá? Ele proporciona a rentabilidade real, ou seja, ele acompanha a inflação e vai te dar uma rentabilidade real. Se você não quiser apostar, né, se você estiver com medo da inflação, esses títulos pós-fixados pelo IPCA são um pouco mais conservadores, né? Tanto o NTN série B quanto o NTN-B principal. Eles são um pouco mais conservadores porque tem essa rentabilidade real. O NTN-B principal, a grande diferença dele para o NTN série B é porque ele é mais confortável para o investidor. Não tem fluxo periódico, ele não paga os cupons mensais, é só uma operação de compra e resgate no fim do vencimento. Então as contas
para você saber os seus rendimentos são mais simples, né? As desvantagens são as mesmas, porque está indexado ao IPCA, né? Então ele flutua muito em função das expectativas de inflação dos agentes financeiros e a rentabilidade é afetada por isso no caso de o investidor voltar, né, não conseguir carregar esse título até o final dele. Uma outra forma de investimento é o LFT, que são as letras financeiras do Tesouro. Ele também tem uma taxa pós-fixada, só que esta taxa é indexada à Selic, a taxa de juros básico da economia. E o fluxo dele também é simples. Você compra o título e resgata no vencimento, podendo vender esse título no meio do caminho.